Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um confronto político de altíssimo risco. Vamos desvendar a estratégia por trás de cada movimento, tudo com base no relato de uma fonte que estava lá e viu tudo acontecer. Então, essa história começa com um plano que parecia bem simples. Sabe, a ideia era criar um momento de impacto, um vídeo viral. Só que o que aconteceu foi bem diferente. Acabou virando uma verdadeira aula de estratégia política, com um final que, olha, ninguém esperava. Para a gente entender o que rolou, vamos voltar para maio de 2025. O cenário era um evento sobre desenvolvimento econômico, bem informal, lá em Brasília, e o convidado de honra era o Lula. O clima ali, como era de se esperar, era bem sério, respeitoso, até que de repente, quem aparece? Jair Bolsonaro. E não chegou sozinho não, hein? Ele estava com uma equipe de filmagem a tiracolo. Naquele momento, a atmosfera do lugar mudou da água para o vinho. E qual foi a reação no palco, segundo a fonte? Bom, foi tudo muito calculado. Lula teria dado uma pausa, aberto um sorriso bem discreto e, simplesmente, continuado o discurso, como se nada tivesse acontecido. Mas claro, na plateia, o burburinho já tinha começado. É a partir daqui que o confronto esquenta de vez. Fica bem claro qual era a intenção por trás daquela chegada surpresa. Pois é, no meio do discurso, Bolsonaro levanta a mão e, sem nem esperar autorização, pega o microfone. Foi exatamente a faísca que faltava. Uma quebra total de protocolo na frente de todo mundo. E aí veio o ataque, uma pergunta direta feita para provocar. Ele questiona como o presidente pretendia gerar empregos ao mesmo tempo em que, segundo ele, gastava dinheiro público com mordomias. Agora a parte mais interessante é a resposta, porque segundo a fonte não foi uma defesa, foi um contra-ataque direto. O relato diz que Lula respondeu com calma, mas a primeira frase dele foi uma pergunta que, dizem, fez o auditório inteiro ficar em silêncio na hora. Olha só a tática, em vez de dar uma resposta genérica, Lula teria devolvido a acusação com uma série de outras perguntas bem específicas, listando várias polêmicas da gestão anterior. Basicamente, ele virou um espelho para o acusador. E para fechar o contra-ataque verbal, ele solta a frase final, algo como: "Você esqueceu que eu tenho memória. E o povo brasileiro também tem." Uma fala que, na prática, desmonta a tentativa de criar um clipe fácil para as redes sociais. Só que não parou por aí. A resposta não foi só com palavras. O que aconteceu em seguida elevou o nível do confronto para outro patamar. E esse foi o grande ponto de virada. A fonte relata que Lula simplesmente desceu do palco e começou a caminhar na direção de Bolsonaro. Imagina a cena. A dinâmica do confronto mudou ali, na hora. Então, diante do convite para uma conversa ali frente a frente, sem microfone, a reação de Bolsonaro, segundo a fonte, foi recuar. Ele teria virado as costas e começado a sair do auditório, em silêncio. Certo. Então, o que esse episódio todo revela sobre os estilos políticos de cada um? Vamos dar uma olhada mais de perto nas táticas que estavam em jogo. O que a gente vê aqui é um verdadeiro choque de métodos. De um lado, uma abordagem focada na provocação pública, com o objetivo claro de criar um momento viral. Do outro, uma resposta baseada em experiência política, usando as palavras do próprio oponente para neutralizar a ameaça e retomar o controle da situação. A conclusão que a narrativa nos apresenta é bem direta. Ela sugere que, em confrontos políticos desse tipo, a experiência, o preparo e a estratégia acabam sendo mais valiosos do que uma coragem, digamos, impulsiva. Subestimar um adversário experiente pode ser um erro crítico. E no fim das contas, essa história toda deixa uma questão que vai muito além da política, né? Em qualquer tipo de confronto, o que prevalece? A voz que grita mais alto ou a mente que está mais preparada?